Se você não vive em uma caverna, você provavelmente está sabendo que o ator Robert Downey Jr. está de volta à Marvel. A informação bombástica foi divulgada no último fim de semana durante a Comic Con que está rolando lá nos Estados Unidos. E, obviamente, isso colapsou a internet. Porém, para surpresa de todos, Robert Downey Jr. não foi anunciado como Homem de Ferro, e sim como novo vilão da Marvel nos cinemas, o Doutor Destino. E isso dividiu, obviamente, muito a opinião dos fãs. Alguns fãs aprovaram, outros fãs desaprovaram, e temos aqueles militantes de Twitter que estão chorando por outro motivo. A Marvel agora está sendo acusada de whitewashing por anunciar o Robert Downey Jr. nesse papel, e isso é uma delícia. Como diz aquele ditado, briguem desgraçados, briguem. Macho geek. É macho geek. Cara, macho geek. Recanto do guerreiro. A macho geek? Macho geek. Macho geek. Macho geek. É o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. O anúncio de Robert Downey Jr. como Doutor Destino gerou polêmica na internet. A Marvel agora está sendo acusada de whitewashing, e essa nem é a primeira vez que isso acontece. Se você assistiu o filme do Doutor Estranho, aquele primeiro, você vai se lembrar da polêmica com o ancião, ou a anciã. Foi interpretada pela atriz Tilda Swinton. Inclusive, o próprio Kevin Feige assumiu que errou nessa escalação e pediu desculpa. Essa matéria que vocês estão vendo aí é da Variety e diz o seguinte: Kevin Feige admite que a Marvel não deveria ter branqueado a personagem Tilda Swinton em Doutor Estranho. Pois é, a Marvel pediu desculpas pelo whitewashing com esse personagem, e todo mundo esqueceu que o personagem na verdade era um homem, e até então tava tudo bem. Pelo jeito, trocar o sexo do personagem tá liberado, mas trocar a etnia daí já é um problema. E se você também não mora em uma caverna, você provavelmente está sabendo de outra polêmica que está rolando atualmente com o jogo Assassin's Creed Shadows, que trouxe ali um samurai negão para um jogo que se passa no Japão feudal. Você é um negão de tirar o chapéu. Isso tiltou os japoneses, que ficaram indignados, somados também a outros detalhes do jogo que soam como desrespeito a esse período do Japão, e a Ubisoft foi obrigada a emitir uma nota se desculpando com os japoneses. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas no meio dessa treta, a gente tem que lembrar que teve um monte de militante lacrola tentando enganar você, falando o seguinte: quando é whitewashing, quando trocam a etnia para um branco, ninguém reclama. E esse vídeo aqui é para você esfregar na cara dessa galerinha e te provar de uma vez por todas que isso é uma mentira deslavada. Inclusive tem vídeo aqui no canal também falando sobre O Último Samurai, porque essa galera tava usando esse filme como exemplo, e eu expliquei nesse vídeo como essa galera é burra, já que o Tom Cruise não é o último samurai nesse filme, que isso fique claro, ok? Bem, mas voltando agora para o caso de Robert Downey Jr., já tem diversas matérias rolando na internet com manchetes de fãs indignados com a escolha de Robert Downey Jr. e acusando a Marvel de whitewashing. Essa é a matéria do site IMDb e diz o seguinte: fãs indignados com a escalação de Robert Downey Jr. como Doutor Destino acusam o estúdio de whitewashing e falta de criatividade. Tem outra manchete também desse The Express Tribune que tá falando basicamente a mesma coisa, e se vocês pesquisarem, vocês provavelmente vão achar outras matérias nesse sentido, além de, claro, a choradeira típica no Twitter, que a gente vai ver também um pouquinho pra gente rir aqui juntos, né? Mas eu vou ler com vocês alguns trechos dessa matéria do site Joe, que é do Reino Unido, e aqui tem alguns exemplos de choro também da galera acusando a Marvel de whitewashing. E essa matéria diz o seguinte: fãs criticam a Marvel por whitewashing de Doutor Destino para dar a Robert Downey Jr. outro papel. Aqui na matéria eles estão descrevendo como foi o anúncio de Robert Downey Jr. e você que acompanha o canal já viu, eu mostrei para vocês em outro vídeo, mas num trecho a matéria explica a indignação dos, entre bastante aspas, fãs. A matéria diz o seguinte em um trecho: no entanto, alguns fãs pareceram descontentes com o anúncio e acusam os irmãos Russo de whitewashing com o personagem Doutor Destino.
As descrições originais dos quadrinhos, Victor Von Doom nasceu décadas atrás em uma tribo de ciganos da Lativéria, sob o governo de um nobre anônimo chamado Barão. O povo cigano lutou contra sua identidade cultural e sofreu preconceito extremo ao longo de sua história. A identidade não branca do Doutor Destino e a marginalização que dela decorre sempre foram uma parte essencial de seu mito. Sua ferida original, que o leva a se tornar Doutor Destino, está ligada ao destino cruel que sua família sofreu por causa de sua etnia. Como resultado, muitos fãs fervorosos do super-vilão estão chocados com a decisão de escalar um homem branco de Hollywood para interpretar um personagem que notoriamente vem de uma minoria étnica. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui porque, para quem não sabe, Romani seriam basicamente ciganos. E isso sim é uma etnia, e eu acho que qualquer nerdola que tivesse como escolher alguém para esse papel, escolheria alguém condizente com os quadrinhos. Inclusive, vou pedir para a Mandinha colocar uma imagem do Dr. Doom dos quadrinhos para você aí na tela e você ver como é a aparência dele. Então, eu escolheria alguém que tivesse essa aparência também pro cinema. Mas a gente tem que lembrar que a gente não sabe absolutamente nada desse filme. Isso é um ponto muito importante. A gente não sabe se realmente teremos o Victor Von Doom como Doutor Destino ou se teremos uma versão maligna do Tony Stark que se torna o Doutor Destino. Então eu acho que é cedo de acusar a Marvel de whitewash, já que a gente não sabe como isso será desenvolvido nos cinemas. E outro ponto também que a gente precisa lembrar é que o Doutor Destino tem essa aparência que vocês vão ver aí. Vou pedir novamente para nossa editora encarecidamente colocar a imagem do Doutor Destino, que é um dos vilões mais B10 da Marvel. E ele tem essa figura imponente. Ele tá sempre de máscara. Você não vê o rosto do Doutor Destino. Isso acontece muito raramente, a gente pode falar tranquilo nos quadrinhos. Então ele tem essa presença que não é ali de uma pessoa. Então eu acho que a etnia do personagem desse caso não é tão importante assim. Eu quero ver ele assim, desse jeito na tela. Eu quero ver ele como um vilão, de uma forma imponente. Um tempo atrás, inclusive, o ator Giancarlo Esposito foi especulado para o papel. Eu vou deixar claro aqui que quando rolou isso, eu defendi, eu achei que era uma boa escolha, porque ele é um ótimo ator, ele já tem experiência em fazer bons vilões e, como eu disse, eu quero ver o vilão caracterizado. Eu acho a voz do Giancarlo Esposito muito boa para esse tipo de personagem e para mim funcionaria muito bem. Então, só para deixar claro para vocês como, na minha opinião, a etnia nesse caso para esse personagem ela é secundária, a não ser que você queira humanizar o personagem, contar ali esse drama que ele tem pessoal e etc. Mas no fim das contas, repito, né, a galera tá se apressando aí, a gente não sabe se esse realmente será Victor Von Doom ou Tony Stark com uma versão maligna se tornando um vilão. Mas seguindo aqui a matéria, ela continua. Há um tópico inteiro no Reddit, em um subreddit da Marvel dedicado à pergunta: qual ator cigano você escalaria para o papel do Doutor Destino? A seção de comentários está cheia de usuários sugerindo nomes como Goran Vlan, Nikola Jovic e Pilou. Não sei pronunciar esses sobrenomes, perdão, mas eu desconheço também esses atores. E agora a gente chega na parte do choro que é a mais incrível, né? Vamos lá. Um usuário do X escreveu: isso é whitewashing, tipo, isso é absolutamente nojento. Foda-se a Marvel, cara. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque a gente tem esses lacrolas aí que ficaram zombando dos nerdolas quando reclamavam que os personagens estavam descaracterizados. Agora, eles é que estão acusando a Marvel disso. E assim, eu só posso dizer uma coisa: briguem, eu acho isso hilário, ainda que, se isso for concretizado, os lacrolas teoricamente têm razão. A Marvel vai estar descaracterizando um personagem. Mas bem, cadê eles defendendo os nerdolas nas outras 300 vezes que aconteceu o contrário? Sumiu! E eles acusavam os nerdolas de serem racistas, preconceituosos e tudo mais. E a matéria continua, como se eu não soubesse que eles iriam fazer whitewashing. A Marvel não dá a mínima para a representação romani, mas Robert Downey Jr.
Outro comentou, não saber nada sobre Doom, mas depois ver todo mundo falando sobre a importância dele ser cigano para sua história e depois a Marvel escalar Robert Downey Jr. Trabalho louco. Outra pessoa disse, não vejo Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Victor Von Doom é um personagem cigano e alguém próximo à etnia deveria ter sido escalado. Tem vários outros exemplos aí desse choro que você vai encontrar nas redes sociais. A gente vai agora pro Twitter para eu mostrar para vocês esses exemplos, ok? Porque isso tá rolando aqui no Brasil nesse momento. Aquela matéria era um choro lá na gringa, né, de alguns americanos, mas no Brasil temos algumas reclamações como essa aqui. Para além do desespero, o Doutor Destino é um personagem romani, tal qual a Wanda, e isso é parte importante da origem dele. Leia-se mais um whitewash. Ora, mas a Lacrolândia amou a Wanda e ninguém reclamava disso justamente por termos uma personagem empoderada nas telas, né? Temos outro aqui falando, ó, pra todo mundo que diz que não é whitewashing, e é sim, ele tinha que ter a pele mais escura. Isso é bom demais. Tem outro aqui falando, ó, sem contar o whitewash em cima do Doutor Destino. Pior que é a 4ª vez que ele sofre o whitewash em apagamento cultural. Pra quem não sabe, essa já é, eu acho que é a 3ª vez que eu me lembre do Doutor Destino ganhar uma versão live action. A gente teve isso lá no primeiro Quarteto Fantástico, a gente teve no início dos anos 2000. Também tivemos uma tentativa de reboot, que tivemos novamente o Doutor Destino, e agora o Robert Downey Jr. sendo anunciado no papel. Aí temos esse outro aqui chorando com a carinha do Batman, o Doutor Destino sofrendo whitewashing em apagamento cultural pela 3ª vez. Nossa, que dó, eu tô chorando demais aqui, como vocês podem ver, né? Tem esse tweet falando também, literalmente a pior escolha criativa possível pro Doutor Destino, além do whitewashing. Estão fazendo whitewash do Doutor Destino. Tem outra aqui que tem a bandeirinha da Palestina falando, não, primeiro, existem outros atores bons pra fazer o papel, mas se fosse o Pedro Pascal, eles estariam amando, tá? É engraçado que a Lacrolândia joga o Pedro Pascal com aquele bigodinho safado em tudo quanto é adaptação, franquia. Ele tá na DC, ele tá na Marvel, ele tá em Star Wars, ele tá na Roma Antiga contra o Gladiador, e isso aí tá tudo liberado, todo mundo acha o máximo. Eu já não aguento mais ver o Pedro Pascal, já tô de saco cheio desse cara. Mas o Robert Downey Jr., que tá há anos sem atuar em uma grande franquia como essa, volta e essa galera tá reclamando, né? E agora acusando a Marvel de whitewashing. Ela segue, Doutor Destino é romani, ou seja, Marvel está fazendo whitewashing. Enfim, tem vários tweets aí que você vai encontrar da galera reclamando de whitewashing aqui no Brasil e na gringa. Fique à vontade para pesquisar na internet para você rir um pouco, porque isso tá hilário. E mais uma vez prova que os nerdolas tinham razão. Primeiro que descaracterizar personagens é muito ruim, e se isso se concretizar, vai ser um ponto negativo realmente no personagem Victor Von Doom. Porém, a gente sempre alertou sobre esse problema, e essa galera da Lacrolândia sempre passou pano, falando que não, em nome da diversidade vale tudo, que podia sim transformar personagem branco e negro, homem e mulher, hétero e yag, e agora quando atinge uma minoria essa decisão, eles vão lá e choram na internet. A única coisa que eu posso falar sobre isso é, primeiro, nós avisamos, e agora briguem, desgraçados, briguem. É muito bom ver também a Disney e a Marvel que fizeram de tudo pra agradar essa galera, agora sendo acusadas de serem preconceituosas. Por essa ninguém esperava, né? No final das contas, agora é o monstro devorando seu criador, né? A Marvel alimentou essa fanbase tóxica que chama todo mundo de preconceituoso por nada, e agora tá sofrendo aí também na pele o que os nerdolas sofrem durante muito tempo. São acusados aí de preconceito quando pedimos que um personagem seja caracterizado pro cinema da forma ideal. E quando eu digo caracterizado, repito, eu digo isso, eu quero ver o Doutor Destino nas telas de máscara, caracterizado ali, sem mostrar identidade, em 99% do tempo. Quero um vilão imponente, pra mim é isso que importa. Sendo Tony Stark ou sendo Victor Von Doom, pra mim tem que ser isso. E tomara que a Marvel saiba criar um clímax, digamos assim, se for explorar isso no cinema ali ao revelar sua identidade, no momento que tire a máscara e tal. Tomara que eles façam isso bem e que também expliquem, né, como Robert Downey Jr. será esse vilão.
Eu entendo também que tem uma galera que não gostou nada dessa decisão, porque acha que isso foi uma decisão preguiçosa da Marvel, e é uma crítica válida. A Marvel, obviamente, está desesperada. Tá nítido que eles floparam miseravelmente com as últimas produções que eles apostaram que iam ser um sucesso, justamente por tentar agradar aí essa turma, mas não deu certo e agora estão tentando voltar para a base e agradar os fãs. E quer saber? Isso tem tudo para dar certo. A Marvel também estava desesperada ao aceitar que fizessem Deadpool e Wolverine. É isso mesmo. Pela primeira vez você viu a Disney autorizar um filme extremamente violento, desbocado e para maiores. E o resultado tá aí. O filme é um tremendo sucesso, conta com ampla aprovação do público e batendo o recorde de bilheteria. E cara, se eles conseguiram fazer isso com o Hugh Jackman, imagine com o Robert Downey Jr. Eles têm um trunfo ali na manga de ter o Robert Downey Jr. e eles podem sim trazer ele novamente como Homem de Ferro em algum momento. E de uma forma surpresa e inesperada para os fãs. E tomara que eles façam isso porque é o que todo mundo espera. Se a Marvel não se aproveitar desse momento para tentar agradar os fãs nesse sentido, isso vai ser um tremendo de um tiro no pé, e eu acho que aí sim, todas as críticas do ponto de vista criativo que estão sendo feitas vão estar cobertas de razão. Mas bem, independente disso, é sempre bom ver militantes chorando na internet e tá aí. Os nerdolas avisaram, agora eles estão sofrendo exatamente o que os nerdolas sempre apontaram e estão chorando na internet. Como diz Wolverine, o mundo não é mais o mesmo, Charlie. Enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Agora eu quero saber o que vocês acharam aí dos militantes chorando no Twitter e acusando a Marvel de whitewashing. Vocês acham também que quando muda o personagem de outra etnia pra branco a galera não reclama de whitewashing? Tá aqui, comprovado. Mande esse vídeo pra aquele seu coleguinha que jurou pra você de Assassin's Creed que quando ocorre a mudança pra personagem branco ninguém reclama, e cale a boca dele de uma vez por todas. Eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui nesse vídeo o que você acha de toda essa polêmica que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.